iniciaria esse estudo buscando, através dos nossos pensamentos, elevarmos os nossos padrões mentais e espirituais para os engenheiros siderais, para os nossos mentores espirituais, que nos assessora a grande jornada da vida, que é a jornada de cada ser que transita por este mundo em litígio, por esse mundo em transição. E a doutrina espírita nos propõe uma grande revolução no mundo íntimo de cada um, buscando a clareza espiritual através dos estudos, dos postulados da doutrina espírita. Portanto, que Jesus abençoe a todos nós e a todas as nossas famílias. Pois bem, meus irmãos, eu iniciarei o estudo, período primário, lendo o capítulo 11 do livro Origens do astrofísico Neil deGrasse. Eu vou fazer uma leitura breve, vou fazer um comentário breve. Nesse capítulo desse livro de Neil deGrasse, e o título do livro se chama Origens, quando os mundos eram jovens. E aí eu citaria aqui um trecho do livro que eu tirei que diz assim: como o cosmos, aparentemente sem forma, produziu montagens complexas de diferentes tipos de objetos, mas também determinando como e por que, há 14 bilhões de anos depois do Big Bang, estamos vivos sobre a Terra, para perguntar como que tudo isso veio a acontecer. Como tudo isso aconteceu? Os 8 milhões de formas de vidas animais que existem na Terra. O planeta Terra tem aproximadamente 8 milhões de formas de vida habitando este grande organismo vivo, e que todos esses organismos vivos, ele está na sua escala de evolução. Então, ele continua aqui a nos convidar a reflexões. Esses mistérios surgem em grande parte porque durante a Idade das Trevas cósmica, quando a matéria estava apenas começando a se organizar em unidades autônomas, como as estrelas e as galáxias, a maior parte dessa matéria gerava pouca ou nenhuma radiação detectável. A Idade das Trevas nos deixou apenas com as mais ínfimas possibilidades, ainda imperfeitamente exploradas, de observar a matéria durante seus primeiros estágios de organização. O que ele está querendo dizer? Que a Idade das Trevas foi o período em que o universo estava surgindo. Eu vou ler outro trecho do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o livro No Mundo Maior. No capítulo 3 desta obra, André Luiz fala sobre a casa mental. E o que tem a ver essas duas leituras com o tema período primário? É uma questão que muitos de vocês se questionam: em que momento o princípio espiritual se vinculou à matéria? Então, nesse capítulo 3 do livro No Mundo Maior, o espírito de Calderaro, ao responder a André Luiz, ele diz assim: o princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas, através dos organismos celulares, que se mantinham e se multiplicavam por similaridades, por similitude,
por sincronicidade, por sintonia, por assimilação biológica unicelular. Em milhares de anos, ou seja, em milhares de milhões e milhões de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos molúsculos. O princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente, afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de longos milênios, depois de longos milhões de anos, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade do sistema nervoso, para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. E esse é o último estágio em que as formas de vida, nesses milhões e milhões de anos que o princípio espiritual vem ativando todas as formas de vidas que existem na Terra. O que eu estou querendo dizer e afirmar, o que André Luiz nos mostra, que o princípio espiritual está em tudo, tudo está em evolução. E nesse capítulo da Gênese, o período primário, o planeta Terra era um caldeirão de processos cíclicos, de grandes mudanças que a Terra estava passando no período pré-cambriano, mais ou menos 570 milhões aproximadamente atrás. Se nós não estávamos aqui na Terra, certamente estávamos em outros mundos, porque há uma migração de mundos para outros mundos nesse processo cíclico de evolução. Esse período primário do surgimento da Terra, é claro que tinha a orientação espiritual de espíritos que já tinham atingido patamares de evolução, oriundo de outros mundos, de outros universos, que estavam fazendo com que o planeta Terra desse certo para haver a evolução de uma diversidade de espécies que hoje os estudiosos da área da biologia vai dizer que existe aproximadamente 8 milhões de formas de seres biológicos, de vidas diversas neste grande organismo vivo que é a Terra. Então, quando ele diz que o primeiro efeito do resfriamento, depois daquele caldeirão fervente, houve um resfriamento que eles vão chamar o planeta bola de gelo, que levou milhões e milhões de anos congelado. Ou seja, ele estava sendo preparado para que as primeiras formas de vida viessem a florescer na Terra, especialmente esse princípio espiritual que iria acolher, iria mexer com os aminoácidos, iria mexer com as células, por esse princípio inteligente que está fora da dinâmica da formação do planeta Terra, está nos mundos espirituais, nos planetas, vamos dizer assim, na zona habitável da psicosfera do planeta Terra, do mundo espiritual. Então, o primeiro efeito do resfriamento foi a solidificação da superfície exterior da massa em fusão
e a formação aí de uma crosta resistente que, delgada a princípio, gradativamente se espessou. Essa crosta constitui a pedra chamada granito, é o que nós conhecemos hoje como granito, de extrema dureza, assim denominada pelo seu aspecto granuloso. Nela se distingue 3 substâncias principais: o feldespato, o quartzo, o cristal de rocha e a mica. Esta última tem brilho metálico, embora não seja um metal. A camada granítica foi, pois, a primeira que se formou no globo. É a que o envolve por completo, constituindo, de certo modo, o seu arcabouço ósseo, ou seja, de certa forma, seria o esqueleto que iria dar origem às outras formas de camada da Terra, não é? É o produto direto da consolidação da matéria fundida sobre ela e nas cavidades que apresentava a sua superfície torturada. Foi que se depositaram sucessivamente as camadas dos outros terrenos posteriormente formados. Lembra que nas aulas anteriores comentávamos que o planeta foi bombardeado durante 20 milhões de anos por asteroides, trazendo a substância da origem da vida, não é? Então, o que distingue desses últimos é a ausência de toda e qualquer estratificação, quer dizer, ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura, que não é disposta em camadas. A efervescência da matéria incandescente havia de produzir nela numerosas e profundas fendas pelas quais essa mesma matéria extravasava, que é o que nós conhecemos hoje como os vulcões. Porque no centro da Terra, aproximadamente 7.000 quilômetros de profundidade, 7.000 a 8.000 quilômetros de profundidade, existe o magma, não é? Existe a parte leitosa, que chega a não sei quantos mil graus Celsius, não é? E que são aonde é o coração do planeta Terra, não é? E que ainda está no seu processo de ebulição. O efeito seguinte do resfriamento foi a liquefação de algumas matérias contidas no ar em estado de vapor, as quais se precipitaram na superfície do solo. Houve então chuvas e lagos de enxofre e de betume, verdadeiros regatos de ferro, cobre, chumbo e outros metais fundidos. Então imagine que há mais de quase 4 bilhões de anos aproximadamente, era impossível ter vida na Terra. Até aquele momento não poderia haver vida na Terra, que a Terra estava no seu processo de ebulição, de transformação. A psicosfera da Terra era de enxofre, não é? O cobre, o ferro, o chumbo ainda estava no seu processo de ebulição para dar origem, para dar surgimento do que seria hoje a solidificação das nossas camadas terrestres. Infiltrando-se pelas fissuras, essas matérias constituíram os veios e filões metálicos. Sob o influxo desses agentes, a superfície granítica experimentou alternativas decomposições. Produziram-se misturas que formaram os terrenos primitivos, propriamente ditos, distantes da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificação regular. Alguém aqui já passou por alguma cirurgia? Uma cirurgia de reconstituição da pele, não é?
O que é que tem debaixo da nossa pele? Não é? Existem várias camadas, não é? E quando o médico realiza uma cirurgia, uma plástica, ele vai reconstituir a epiderme danificada por uma queimadura, por exemplo. Então o médico, ele é especialista na realização de cirurgia plástica. Assim foi o planeta Terra. Ele passou por vários períodos, por verdadeiras cirurgias plásticas, pelas mãos dadivosas dos espíritos tutelares que manipulava com a sua alquimia do amor, com a sua alquimia gravitacional, para a formação das diversas camadas que surgiria ao longo de bilhões e bilhões de anos. Então ele diz: vieram a seguir as águas que, caindo sobre o solo ardente, se vaporizavam de novo, recaíam em chuvas torrenciais e assim sucessivamente, até que a temperatura lhe facultou permanecer no solo em estado líquido, ou seja, depois de milhões de anos, não é? Esse vapor subia, voltava para dar origem ao que nós conhecemos hoje como o planeta azul, o planeta água. Mas existe alguns estudiosos que questionam a origem da água no planeta Terra naquele período primário, e eles vão dizer que é uma hipótese, e eu sou mais de achar conveniente que essa hipótese é a mais correta, é de que a origem da vida na Terra, todas as formas de origem na vida da Terra é extraplanetária. Esses asteroides que trouxe os aminoácidos, não é? Trouxe as formas unicelular, a composição da água, isso já foi descoberto em pedras de rochas oriunda do cosmos, não é? E que ela carregava o DNA, a origem da vida. Então provavelmente o nosso planeta Terra era um grande óvulo e que estava sendo gestado por esses asteroides, por esses cometas que levaram milhões e milhões de anos bombardeando a Terra para nesse caldeirão, nessa salada de frutas, vamos dizer assim de forma bem alegórica, para daí em diante surgir essa pessoa que está aqui na nossa frente, que é o nosso amigo Antônio, que está me devendo uma visita, meu amigo Antônio, lá perto de Olinda, não é? Essa pessoa simpática de graça, com esse painel no fundo de flores exuberantes. Isso é a vida exuberante, e teve um princípio. Todas as formas de vida teve um único princípio, o princípio inteligente, manipulando por pura maestria a sinfonia da criação universal. Olha que maravilha que é e que está nas mãos dos co-criadores em plano maior, e que nós somos ainda co-criador em plano menor, e que um dia chegaremos a esses patamares de espíritos perfeitos, de espíritos eleitos, para manipular o mundo aonde você está gestando. Se a ciência hoje consegue fazer RNA no laboratório, consegue replicar o nosso RNA no laboratório, imagine esses arquitetos divinos, esses engenheiros siderais. Então, ele diz aqui, é a formação dos terrenos graníticos que dá começo à série dos períodos geológicos, aos quais conviria se acrescentasse o do estado primitivo de incandescência do globo. O globo tinha milhões e milhões de
de temperaturas altíssimas e que ali estava sendo formado o que daria origem a essas diversidades de vida, de natureza exuberante que existe na Terra. O planeta Terra passou por infinitas modificações cíclicas, climáticas, e como de fato ainda vai passar. Nós somos organismos vivos mais inteligentes sobre a face da Terra. Eu vou repetir. Nós somos um organismo vivo se expressando na Terra, tendo como princípio inteligente do universo, que é o espírito, se expressando nesse organismo vivo, que é o corpo biológico conhecido como Homo sapiens, que é um ser inteligente que habita a Terra. De todas as formas de seres viventes na Terra, nós somos o ser mais inteligente, mas que passaremos por grandes transformações climáticas, por grandes transformações cíclicas na Terra, sem sombra de dúvida. E é evidente que nós somos, podemos dizer, o inimigo número 1 do planeta Terra, que nós estamos colocando o planeta Terra em xeque-mate, em risco. A forma como nós estamos tratando o nosso planeta Terra, a destruição, as precipitações, a forma como nós estamos tratando o nosso meio ambiente, não é? A questão da poluição das águas ribeirinhas, enfim. Então nós somos essa inteligência desse ser vivo inteligente, mas que também está sujeito, como a gente está vendo aí, a grandes tragédias, não é? Então podemos dizer que há uma necessidade que repensem a forma como eu estou me relacionando com o mundo. Esse estudo é necessário para que você conheça a casa em que você reside. Aqui na sala certamente deve ter pessoas que é mestre de obra, pintor, que já construiu casa ou que já reformou uma casa. E quando você começa a construir uma casa do zero, você compra um terreno, limpa aquele terreno, plana o terreno para depois construir a sapata, fazer os alicerces, levantar as paredes e até chegar na construção final. São etapas evolutivas para que você vá residir dentro dessa casa que vai lhe dar uma segurança total. Assim é o planeta Terra. Quando Kardec nos convida a esse estudo, meus amigos, é para que você prestem mais atenção à residência que você habita. Ora, se está tendo enchentes no em Niterói, como teve esse ano, de dezembro para cá, as tragédias que se abateram aqui no estado da Bahia, depois foi em Petrópolis, agora em Recife, em Jaboatão dos Guararapes, quase 130 pessoas perderam a vida. E a gente fica a perguntar, essas grandes tragédias estão acontecendo dentro do nosso lar, da nossa casa. A relação que nós estamos tendo com ela é uma relação muito negativa, porque entra muito a questão da administração pública e também de uma conscientização ecológica da nossa parte. Então, quando Kardec nos convida a conhecer a construção da sua residência, do seu planeta Terra, é nos convidando a ter uma autoconsciência aonde você está residindo, assim como o seu próprio corpo. O teu corpo é o teu primeiro habitat, é a habitação de você, que é o princípio inteligente do universo, que é o espírito se manifestando numa casa transitória chamada corpo somático. E como já comentamos em outras aulas e estudos, que nós somos uma composição de 10 trilhões de células. E qual está sendo a nossa relação com cada célula nossa, através do nosso pensamento? O pensamento é que vai manipular a alquimia
dessa diversidade de células que compõem o corpo humano. Então, no item 21, ele diz o seguinte: tal o aspecto do primeiro período verdadeiro, tal o aspecto do primeiro período verdadeiro, caos de todos os elementos confundidos, à procura de estabilização, período em que nenhum ser vivo podia existir. Por isso mesmo, um de seus caracteres distintivos em geologia é a ausência de qualquer vestígio de vida vegetal ou animal. Nesse período, não havia ainda nenhum tipo de vestígio. Quando o blastos estava sendo formado, as primeiras formas unicelulares do corpo humano no mundo aquático, no ventre materno da mulher, é uma grande piscina com a temperatura regular. Observe bem, viajamos pelas trompas de Falópio. Os milhões de espermatozoides viajam numa velocidade impressionante e penetra no óvulo. O óvulo é gestado no ventre da mulher. E nesse período de 9 meses, vamos dizer 9 meses, significa milhões de anos de evolução. E logo nas primeiras formas de vida, nas primeiras semanas, no primeiro mês de vida, nós parecemos um girino. Não diferenciamos das outras formas de vida quando está sendo gestado. E nesse mundo aquático, nessa piscina olímpica, vamos dizer assim, com a temperatura regular, o mundo aquático no ventre da mulher é que vai oferecer as substâncias alimentares para a evolução que vai ocorrer em 9 meses de gestação para surgir a vida. E o princípio inteligente, que é o espírito, ele vai estar nesse processo de 9 meses, antes de 9 meses, ou melhor, antes de reencarnar. O espírito já define qual é o zigoto, qual é a constituição biológica que ele terá. Já é planejado no mundo espiritual o seu mapa cromossômico que ele terá na Terra. Então esse período da reencarnação, ele já começa com alguns acertos com aquela criança, com aquele ente querido que vai reencarnar, entre os pais. Há um diálogo sempre entre os pais, em desdobramento espiritual, em aceitar ou não aquele que fará parte da sua família consanguínea, aquele espírito que está vinculando a você, pode ter sido por afetos ou por desafetos. Você pode carregar no seu ventre materno um desafeto seu de uma vida do passado, que você está sendo atraído por ele pela força da lei de ação e reação, de causa e efeito. Você vai carregar no ventre materno um grande afeto ou um desafeto de vidas passadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a Terra também, ele vem passando pelos seus períodos de formação, como nós passamos. Se eu perguntar a alguém aqui na sala, a Glória Vasconcelos: ei Glória, você lembra o período que você ainda estava numa forma de um zigoto? Claro que se a gente perguntasse a Yogananda, se eu fizesse essa pergunta a Yogananda iria dizer que sim, porque Yogananda, ele dizia que ele acompanhou todo o processo gestacional da sua mãe. A evolução espiritual de Yogananda era tamanha que ele, me parece que Yogananda, ele era um desses espíritos da estirpe de Francisco de Assis, que acompanhou todo o processo reencarnatório. Isso é merecimento por conta do estágio de evolução desses espíritos que já chegaram
a patamar de evolução muito mais alto do que a nossa. Nós não, perdemos a consciência. No momento do fenômeno da reencarnação, você vai tendo o véu do esquecimento e você não vai lembrando. Mas Yogananda, Francisco de Assis, esses dois especialmente, eles acompanharam todo o seu processo reencarnatório e lembra. Então, mas se eu perguntar, ô Jamie, você lembra no período que você era um zigoto? Claro que eu não vou lembrar. Eu estava ainda me acoplando, diminuindo a minha densidade perispirítica para me acoplar naquele futuro corpo biológico que é essa pessoa que vos fala depois de 60 anos de vida terrestre. Não é isso, minha amiga Dea Lins? Venha para cá, Dea. Pode vir para cá que eu estou aqui na sala 10. Então, o planeta Terra é exatamente isso. É essa residência que merece respeito, dignidade e conhecimento. Quando nós adoecemos, buscamos um médico, mas quando a Terra adoece, que tipo de médico buscamos? O Jacques Cousteau? Os defensores da humanidade que luta para que o mundo não venha a entrar em uma decrepitude total? Então é por isso que o meu amigo Diogo que vai dar continuidade aqui, que eu vou até as 19h20. É por isso que Kardec nos convida a conhecer a Terra, para que você saiba viver bem de forma saudável, conhecendo os meandros do planeta Terra. Então, quando ele diz assim, impossível se torna assinar duração determinada a esse período, do mesmo modo aos que se lhes seguiram, mas, dado o tempo que se faz mister, para que uma bala, não é? Ele coloca aqui bala, que na nota em francês foi usado como projeto esférico de metal, munição de canhões. Uma bala incandescente, né? De determinado volume, aquecida até o branco se resfrie na superfície, ao ponto de permitir que uma gota de água possa sobre ela permanecer em estado líquido. Calculou-se que, se essa bala tivesse o tamanho da Terra, necessários seriam mais de 1 milhão de anos para resfriar. Alguém teria aqui a coragem? Deixa eu ver aqui quem é que eu vou fazer um teste aqui na prática. Solange Oliveira, abre aí sua tela, Solange. Quero interagir com você hoje, Solange Oliveira. Solange, eu acho que Solange. Glória Vasconcelos, abra aí a tela, Glória. Se vocês não fizerem, eu vou fazer com Dea, que chegou aqui na sala. Então eu vou fazer aqui com Dea, que ela está aqui na minha frente. Eu vou perguntar a Dea, ela está aqui atrás da câmera. Dea, se eu pegar, Dea, responde alto para que o pessoal ouça. Se eu pegar um caldeirão de parafina fervente e pedir para que Dea coloque a mão dentro desse caldeirão, você colocaria, Dea? Hã? Não, definitivamente não. Você tem que desligar aí e responder aqui. Então, por que Dea não colocaria uma mão, a sua linda mão, dentro de um caldeirão de parafina fervente, que ela ia perder a mão? Mas os espíritos, que foi um período da história, os espíritos materializavam mãos dentro de parafina e aparecia lá materializado, não é? O que eu quero dizer com tudo isso, que o planeta Terra
era uma bala de canhão, Deia. Já que Deia está aqui, eu vou pegar no pé dela, que ela está aqui na minha frente. Então, por isso que eu sinto falta, Graça, do grupo de estudos. Está todo mundo aqui na sala, porque a gente vai interagindo, entendeu? Vamos continuar, meus amigos que estão em outras cidades no interior da Bahia e em outros estados. Mas quando eu voltar, a gente vai estar nessa interatividade aqui, não é? E aí a gente coloca todo mundo, né, para segurar essa bala de canhão fervendo na sua mão. Então o planeta Terra era essa bala de canhão incandescente e que com o passar dos milhões de anos foi resfriando, evaporando e tornando o que nós conhecemos hoje como este planeta azul, este planeta maravilhoso. Então, aí ele conclui esse item dizendo assim: de determinado volume aquecida até o branco se resfrie na superfície ao ponto de permitir que uma gota de água possa sobre ela permanecer em estado líquido. Calculou-se que, se essa bala tivesse o tamanho da Terra, necessário seria mais de 1 milhão de anos. Vamos corrigir aqui, né, Edé? Ele fala 1 milhão de anos, mas são bilhões de anos. São bilhões e bilhões de anos. Eu fico maravilhado quando estudo a Gênese, não é? Eu estava comentando aqui na Casa do Caminho com alguns companheiros lá na lanchonete. Já que vocês não estão vindo, aqui tem a lanchonete. Eu tomei um café delicioso com a banana real. Agora eu vou fazer um marketing aqui do comercial da lanchonete da Casa do Caminho, que tem a melhor lanchonete do Brasil, quiçá do planeta Terra. E tem a melhor banana real, viu? Viu, dona Bernadette? Dona Bernadette, que está em outro estado. Venha viajar, faça uma viagem para Salvador, dona Bernadette. Conheça Salvador e venha conhecer a Casa do Caminho, que você vai ser bem acolhida aqui e comer a melhor banana real do Brasil inteiro, que está aqui na lanchonete da Casa do Caminho. Então, Kardec nos apresenta esse período primário nesse aspecto. Agora, o período de transição, o que vem a ser a palavra transição? É óbvio, gente, significa uma mudança de uma fase da evolução para outra fase de evolução. São os cíclicos que a Terra passa. Eu vou até o item, eu só vou ler o item 22, porque o item 23 e diante, Diogo, dá continuidade aí, porque eu vou ter que me ausentar. Período de transição. Esse período de transição, ele vai falar aqui que é o período pré-cambriano e toda a era paleozoica, que durou aproximadamente 540 milhões de anos. Olha que coisa, né? Para chegar a esse nível em que a Mãe Gaia está e nós estamos destruindo a Terra, não é, Edé? Não é? A gente deve ter mais amor por esta Mãe Gaia, ter amor ao seu corpo biológico, que é a sua primeira morada, a ter amor por tudo. Por isso que Jesus, na sua carta magna das bem-aventuranças, ele falou das bem-aventuranças de outros mundos e também falava das grandes bem-aventuranças do nosso mundo íntimo, do mundo de cada um de nós, que somos verdadeiras moradas. Então, no começo do período, já no período de transição, no começo do período de transição ainda pequena, era a espessura da sólida crosta granítica. Alguém aqui, acho que ninguém nunca fez isso não, né? De dar um beliscão em um bebê recém-nascido? Abra aí, alguém já fez alguma coisa nesse sentido? Se a gente puxar a pele de um bebê recém-nascido, a pele ainda não está muito fininha, não é, Dé? Não está? Ainda está naquela epiderme, mas com o passar do tempo, o que acontece com a nossa pele? Vai ficando mais resistente. Mas também, Dé, quando nós vamos envelhecendo, o que vai acontecendo com a nossa pele? Vai ficando o que, Dé? Me ajude aí.
mais espessa, vai dizer outras coisas. Vai ficando ressecada, a gente tem que passar um óleo de amêndoa, a pele fica ressecada, as células não estão mais funcionando, você tem que tomar banho com sabonete Febo, que é da minha época, o sabonete Febo, não é? Para dar uma melhor ligadura, a ligadura da nossa epiderme vai perdendo com o passar do tempo. Tudo tem o seu nascimento, vida e morte. Então o corpo da Terra tem os seus períodos de transição, tem os seus períodos de modificação. Então veja lá como é que nós estamos cuidando da epiderme, da pele do nosso planeta Terra, não é isso, minha amiga Deia? Produziam-se, pois, intrusmescências, despedaçamentos numerosos, por onde se escapava a lava interior. O solo apresentava desigualdades pouco consideráveis. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo, com exceção das partes soerguidas, que, formando terrenos baixos, eram frequentemente alagados. O ar gradativamente se purgara das matérias mais pesadas, temporariamente em estado gasoso, as quais, condensando-se por efeito do resfriamento, se haviam precipitado na superfície do solo, sendo depois arrastadas e dissolvidas pelas águas. Eu fico imaginando, né, todo aquele processo que a Terra estava passando, né, para ser esse organismo tão sólido e que um dia ele vai morrer, ele vai deixar de existir, sabia, Déia? Ele vai se transformar para surgir novos mundos. Até lá, eu espero que Dona Bernadette já se tornou espírito puro, que não precisa estar preso ao Homo sapiens sapiens, que é uma evolução na escala das diversidades de vidas que existem na Terra. Eu vou repetir pelo que a geologia nos ensina, pelo que os biólogos nos apresentam, que o planeta Terra, torna a repetir, o planeta Terra tem 8 milhões de formas de vidas biológicas, 8 milhões. Agora multiplique 8 milhões por trilhões e trilhões de formas de vidas que existem. Então a Terra é este organismo vivo e que está no seu processo de transmutação, como André Luiz afirmou aqui no livro No Mundo Maior, sobre o princípio espiritual que acolheu essas primeiras formas de vida e que nós é que vamos, ao longo dos milhões de anos, impulsionando os instintos, as sensações, até chegar à era da razão, à era da racionalidade, se bem que a gente está usando a razão de forma equivocada, tirando vidas, não é? Então, as águas, o ar gradativamente se purgara das matérias mais pesadas, né? Eu já li aqui. Quando se fala de resfriamento naquela época, deve-se entender essa palavra em sentido relativo, isto é, em relação aos estados primitivos, porquanto a temperatura ainda havia de ser ardente. A temperatura aqui era de milhões e milhões de Celsius. Quer comentar? Já estão... Déia está aqui me puxando a orelha. Já está no horário, já estou indo. Então, terminando aqui, Déia. Os espaços vaporosos, aquosos, que se elevaram de todos os lados da imensa superfície líquida, recaíram em chuvas copiosas e quentes que obscureciam o ar. Entretanto, os raios do sol começavam a aparecer através dessa atmosfera brumosa. Uma das últimas substâncias de que o ar teve de expurgar-se por seu gosto, o seu estado natural, foi o ácido carbônico, então um de seus componentes, ou seja, passou por todo esses ciclos de
transformação, de modificação. Então, eu estou parando aqui no item 22, Diogo vai dar continuidade aí no item 23 e passo a palavra para vocês e avisando, Graça deve avisar aí que dia 24 é São João, não teremos um estudo por conta das festas juninas. Então, eu passo agora aí para Diogo, para que Diogo dê continuidade, porque agora eu vou fazer a palestra lá no auditório. Forte abraço, um bom final de semana, namastê a todos.